Portanto, a gestão do envelhecimento, da diversidade no trabalho, a prevenção, a saúde dos trabalhadores, perspectivada, como estava a dizer, ao longo de toda a vida de trabalho, não apenas quando chega a um momento mais crítico ou um momento de maior fragilidade. Isto obriga a que as empresas rapidamente, e perante o cenário que se aproxima, obriga a que as empresas rapidamente deem alguns passos, comecem a dar alguns passos. Quais são, na sua perspectiva, esses passos? As primeiras coisas que as empresas podiam fazer perante as circunstâncias? Olha, eu acho que, tal como eu estava a dizer, é preciso protegê-los de um processo de envelhecimento prematuro, não é? Porque nós não podemos ficar, nós não morremos com as mesmas características com as quais nascemos, como é lógico, e essa evolução é uma coisa que nós não conseguimos mexer muito, mas conseguimos evitar que ela aconteça antes do tempo. O que é que as empresas têm de fazer? Eu acho que uma das primeiras coisas que devem fazer é olhar para dentro, olhar para si próprias e perceber qual é a estrutura etária que eu tenho cá dentro, isto é ou não é adequado àquilo que eu produzo, seja coisas, seja serviços, o que quer que seja. Como é que eu posso desenvolver esta consciência? Porque tem que começar por aí, tem que começar pela fase de sensibilização. Eu não vou conseguir mudar coisas factuais dentro de uma organização se não há consciência para isto, para a questão que eu tenho que resolver, não é? E eu acho que há duas coisas fundamentais, é a consciencialização e é a vontade da gestão de topo. Se eu não tiver vontade da gestão de topo, nada vai acontecer. Ou então vai acontecer muito devagarinho, sem recursos, não é? Parece que estamos a pedinchar à gestão para fazer qualquer coisa que não está bem convencida para que é que serve. Portanto, isto é muito importante. Aquilo que nós chamamos muito do business case, não é? Da idade. Montar o business case é dizer à gestão, à administração, à direção, aos patrões, ou como é que eles se chamam dentro da empresa, seja lá qual for o nome, o dono, o senhor, não interessa, dizer, olha, o problema é este. E se não fizer nada, o que é que vai acontecer? Porque se nós não fizermos nada, eles envelhecem na mesma, ok? Porque não fazer nada não é uma solução. Se nós não fizermos nada, os trabalhadores envelhecem e vão acabar por se reformar à mesma. E, portanto, às vezes é construir essa problemática com a gestão da empresa é muito importante. Porque às vezes as pessoas não estão conscientes disto. Nem estão conscientes de que podem fazer qualquer coisa. E aquela ideia de não vale a pena mandar o trabalhador de 60 anos à formação, por exemplo. É uma ideia tonta quando nós dizemos, olha, mas ele vai estar aqui mais 10 a trabalhar. Portanto, se vai estar aqui mais 10 a trabalhar, o melhor é que faça as coisas bem. Porque, vamos lá ver, nós não queremos só que as pessoas se mantenham lá, nós queremos que as pessoas se mantenham lá com vontade de lá estar e produtivas, não é? E para isso nós precisamos de criar na empresa um trigger, um gatilho que as impulsione para a mudança. Isso pode vir de muitas maneiras. Às vezes vem de fora, vem do próprio cliente, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, quem trabalha com o cliente diretamente, comércio, retalho, e lida com clientes cada vez mais séniores, já percebeu isso. E que se calhar estes clientes não se identificam com o miúdo de 20 anos que o está a atender. Certo? Pronto. Na indústria isto às vezes leva um bocadinho mais de tempo. O trigger às vezes é a saúde do trabalhador. Pode ser uma baixa de produtividade, pode ser uma dificuldade em encontrar mão de obra, pode ser, por exemplo, uma alta taxa de absentismo ou de doença dos trabalhadores. Já tivemos uma vez um projeto numa indústria que o trigger foi esse. Foi, epá, eu tenho absentismo elevadíssimo, tenho um monte de trabalhadores doentes ao mesmo tempo, o que é que me está a acontecer? E o que está a acontecer é que as condições de trabalho não eram as melhores e até certa idade a malta aguentou a pedalada, mas a partir de uma certa idade não conseguiu. Portanto, aquilo começou a ter efeitos. E as baixas consecutivas e o absentismo recorrente começou a chamar a atenção da empresa. Portanto, na indústria normalmente é a questão mais da saúde dos trabalhadores, o motivo para a mudança.
Nas empresas mais dos serviços, às vezes tem que ver com a qualidade do serviço prestado, com a identificação com o cliente, com ir ao encontro do cliente, às vezes é mais por aí. Seja como for, é bom é que isso faça que com que a empresa olhe para si própria. Não é? Porque quando uma empresa diz nós não temos problemas de envelhecimento, eu já ouvi as empresas não falam, não é? Falam os seus administradores, a dizer eu não tenho problemas com o envelhecimento porque nós temos uma média de 30 anos. E eu digo, tem. Porque se a média da população não é essa, e a média da população ativa não é essa, e se você tem uma média cá de 30 anos, então tem um problema. Quer dizer que não está a reter os mais velhos, e um dia destes não consegue atrair os mais novos, e está tramado. Não é? Porquê? Porque a estrutura etária daquela organização não reflete a estrutura etária da população ativa. Quer dizer que eles estão a ser seletivos, há qualquer coisa que está a acontecer de errado. Ainda há dias uma empresa dizia num evento, que foi fazer aos meus alunos, e eu depois disse aos alunos na aula, ouviram isto? Comecem a pensar, a refletir. Uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado português e orgulha-se de ter uma média de antiguidade de 9 anos, o que é que isto quer dizer? E para os meus alunos que têm 20 anos, disserem, 9 anos é bom, é uma empresa que tem lá as pessoas muito tempo. Eu, não! Porque se eles estão há 30 anos no mercado e só têm uma antiguidade média de 9, quer dizer que um tipo que esteja lá há 20 anos está a ser compensado por o que entrou o mês passado. Pensem lá comigo, não é? Das duas uma, ou a empresa cresceu imenso e está a contratar todos os dias, que não é verdade, ou então não está a reter os mais velhos, por alguma razão. Portanto, isto tem que nos ajudar, este olhar para a empresa, para dentro, com alguma humildade, não é? Dizer, deixa-me cá olhar para mim se eu não estou aqui a ser seletivo ou a ter políticas que não são inclusivas. Às vezes é sem querer, ok? Às vezes as empresas dizem-nos, eles de facto não ficam cá. A partir de uma certa altura querem ir embora e eu não sei porquê. Às vezes é genuíno, não sabem mesmo porquê. E, portanto, precisam de ajuda. Não é? Precisam de ajuda para explicar porque é que estas pessoas não estão a ficar lá, as mais velhas. Não é? Ou por falta de oportunidades de carreira, ou porque pagam pior que a concorrência, ou porque o trabalho é insuportável. Pode ser muita coisa, ok? Pode ser mesmo muita coisa. Mas acho que é importante, o passo tem que ser olhar para dentro e ter o compromisso da gestão, ter a gestão envolvida nisto. Há empresas que fazem eventos, eu já vi no estrangeiro fazerem coisas muito inovadoras, que eram os pequenos almoços entre gestores, que são geralmente pessoas muito ocupadas. E então juntavam gestores de empresas que não eram concorrentes. Imaginem, uma indústria automóvel junto com uma indústria farmacêutica, junto com uma banca. Porque eles assim têm menos vergonha de contar o que fazem. Porque não estão a contar à concorrência, ok? E criavam estes grupos para discutir honestamente problemas que têm na empresa e que não sabem resolver, muitas vezes junto com consultores na área da gestão de recursos humanos ou com académicos que fazem investigação, e eram coisas para chamar a atenção e começar a sensibilizar. É uma ideia, ok? É um exemplo.